E aí, gente, beleza? A gente vai começar a trabalhar aqui um conteúdo novo, denominado figuras de linguagem. É importante destacar que, apesar desse conteúdo estar sempre presente nas frentes de literatura, dos materiais didáticos, esse é um conteúdo que transcende a parte da literatura, podendo ser equivalente a toda a língua portuguesa em si. E é um conteúdo bastante extenso, por isso que a gente vai trabalhar em 2 vídeos, tudo bem? As figuras de linguagem nada mais são do que eu tenho a língua, eu tenho o sentido denotativo das palavras. Então eu tenho aquela questão que a gente aprendeu em gramática de denotação versus conotação. Denotação, sentido literal das palavras, o sentido do dicionário. Mas há muitos momentos em que, para dar maior expressividade, para dar maior efeito de sentido e de estilo para uma expressão, para uma palavra, eu uso o sentido conotativo, ou seja, o sentido figurado das expressões. As figuras de linguagem, elas se encontram nesse sentido figurado, nesse uso conotativo da linguagem. Dentre as figuras de linguagem, eu tenho uma separação canônica, ou seja, que está aí colocada pelos professores, pelas principais gramáticas, e alguns grupos. E hoje eu vou trabalhar aqui com vocês 2 grupos específicos, as figuras de palavra e as figuras de sonoridade. Dentro das figuras de palavra, gente, é importante observar que elas se dividem em 6 figuras em si. Comparação ou símile, metáfora, catacrese, as 3 estão intimamente interligadas, a alegoria, que também está relacionada a elas, a metonímia e a sinestesia. E sendo que dessas 6, 5 delas, todas, exceto a catacrese, são muito comuns em vestibulares e Enem. Vamos começar com a comparação. Comparação, eu tenho 2 seres, 2 objetos, 2 coisas existentes no mundo, a qual eu vou compará-las, eu vou colocar em pé de igualdade, de inferioridade ou de superioridade. Tudo bem? E aí, para dar o exemplo, eu quero pegar a música do Lulu Santos, como uma onda. E é muito importante destacar que, para haver a figura de linguagem comparação, eu tenho uma aproximação entre 2 coisas, marcada pela conjunção, tá certo? Então deixa eu só corrigir aqui, porque não tem esse H entre o entre. Uma conjunção comparativa. Ou seja, eu tenho uma palavrinha que vai indicar essa comparação. Nesse trecho, a gente vai observar 2 palavrinhas. Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi o dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como o mar. Ou seja, eu estou comparando a vida ao mar, num indo e vindo infinito. Ou seja, eu estou aproximando a vida do mar, que elas têm uma similitude na sua ação, e eu tenho uma palavra que marca isso, que é o como. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu ao segundo. Ou seja, tudo que a gente está vendo agora não é igual ao que a gente viu antes. Então, eu tenho essa expressão igual ao que também está marcando uma ideia comparativa. Então, a comparação tem a aproximação entre 2 ideias, 2 coisas, a partir de uma conjunção. Por que é importante destacar a partir desta conjunção? Porque eu tenho uma figura de linguagem que é a metáfora. Tenho aqui um poeminha do Fernando Pessoa, que logo no primeiro verso, tá certo? E no título dele já tem uma metáfora. Meu pensamento é um rio subterrâneo. Eu estou comparando 2 figuras, pensamento e o rio subterrâneo. Vamos ver por quê. Para que terras vai e da onde vem? Não sei, na noite que meu ser o tem, emerge dele o ruído subtâneo. De origens do mistério extraviadas, de eu compreendê-las, misteriosas fontes, habitando a distância de ermos montes, onde os momentos são a Deus chegados. De vez em quando luze na minha mágoa, como farol no mar desconhecido, o movimento de correr, perdido, em mim, um pálido soluço de água. Ou seja, assim como um rio que está debaixo da terra, é o pensamento desta pessoa. Então, eu estou aproximando porque ele é escuro, ele é difuso, em alguns momentos surge alguma coisa no horizonte que o ilumina, como se fosse o farol. Grande diferença desta frase aqui que deve ser prestada atenção, a frase que está sublinhada. Eu não tenho a conjunção comparativa, então dá uma ideia muito mais próxima. Então, a diferença básica entre a comparação e a metáfora, vamos lá,
Aproximação de duas coisas sem o uso da conjunção comparativa. Isso significa, galera, que a frase Cadu, desculpa, vamos aqui. Cadu é como um touro. Eu tenho uma comparação, porque eu tenho o uso da palavra como. Se eu quero transformar em metáfora, simples, Cadu é um touro. Ou seja, eu aproximei a metáfora da ideia de maior proximidade, de maior imersão entre essas duas coisas que eu estou comparando. Tudo bem, gente? Vamos para a terceira figura de linguagem aqui, que está relacionada à catacrese. A catacrese nada mais é do que uma metáfora muito antiga. De tão antiga, eu já não sei que era uma metáfora. Eu deixei bem claro aqui o exemplo no primeiro caso, encaixar as peças. Então a gente está tendo um quebra-cabeça, está tendo que fazer alguma coisa, jogando um Jenga da vida. E aí eu uso essa palavra, sendo que encaixar no sentido original era colocar numa caixa. Porém, essa palavra acabou virando tão frequente no uso do dia a dia que encaixar acabou valendo para todas as coisas que eu coloco no espaço perfeitamente. Então, estou encaixando a roupa do meu guarda-roupa, estou encaixando as coisas aqui em casa e por aí. Não quer dizer que eu estou colocando dentro de uma caixa, eu estou colocando elas no espaço na qual elas cabem. Situação parecida com embarcou no trem às 22. Embarcar era entrar no barco. Porém, embarcar agora significa adentrar dentro de qualquer veículo que vai te levar de um lugar para outro. Embarcou no aeroporto e por aí vai. Embarcou na rodoviária. E metáforas vegas, que a gente nem percebe que são metáforas, tá certo? O pé da mesa. Por que o pé da mesa? O nosso pé, ele dá o sustento para o nosso corpo. O pé da mesa dá sustento à mesa. Então são metáforas tão vegas e tão desgastadas que elas já estão no dia a dia que a gente nem percebe que são metáforas. Por isso a catacrese é uma figura que quase não cai nos vestibulares, porque ela requer um conhecimento anterior muito grande. Tranquilo, gente? Vamos para a próxima figura. Alegoria. A gente trabalhou um pouquinho isso quando estudou alguns contos de literatura. A alegoria nada mais é do que uma representação. Então, ela se dá por meio de um conjunto de metáforas, tudo bem? E esse conjunto de metáforas vai formar a representação de alguma coisa. Aqui eu vou pegar a alegoria no texto, mas eu poderia pegar, por exemplo, a alegoria em algumas imagens. Vamos prestar atenção nisso. A vida é uma ópera e uma grande ópera. O tenor e o barítono lutam pelo soprano, em presença do baixo e dos comprimários, quando não são o soprano e o contralto que lutam pelo tenor, em presença do mesmo baixo e dos mesmos comprimários. Há coros numerosos, muitos bailados, a orquestração é excelente. É um trecho da obra Dom Casmurro do Machado de Assis. Então, assim como a ópera é um espetáculo, a vida também é um espetáculo. A vida se dá por meio de lutas, aqui ele coloca entre os tons musicais, tá certo? Os timbres musicais das pessoas que cantam, e esses timbres musicais estão em constantes lutas. Há coros, ou seja, há pessoas, há um grupo de pessoas que está ali ao lado. Há muitas situações, tá certo? Há muitos bailados. A orquestração é excelente, ou seja, os momentos que colocam a nossa vida são excelentes. Ele cria várias metáforas para aproximar a vida dessa coisa do espetáculo. Então, a vida é um grande espetáculo no qual nós vivemos. A alegoria é muito comum, sobretudo, nos símbolos, em meio de imagens. Então, a alegoria da justiça, uma mulher com os olhos vendados, ou seja, ela tem que não enxergar a quem ela está colocando, com uma balança equilibrada, tá certo? Dando a ideia de equidade, e com a espada numa mão, ou seja, a justiça ela tem um poder coercitivo nas instituições sociais. A mesma coisa a morte. A morte é uma mulher muito velha, quase cadavérica, vestida com um capuz preto, com um machado numa mão, ou seja, que ela vai te matar. Então, os símbolos, as imagens que representam alguma coisa, eu dou o nome de alegoria. Próxima figura de linguagem é a metonímia. É a figura de linguagem que eu considero quando eu pego uma parte de algo para representar o todo. E aí eu tenho várias situações, a gente usa a metonímia de maneira muito interessante.
pegar algumas frases. Muitos cérebros trabalharam nessa pesquisa. Eu não tenho que cérebros trabalharam sozinhos em si. São as mentes das pessoas, ou seja, as próprias pessoas que trabalharam na pesquisa. Mas eu pego uma parte do corpo humano delas, os cérebros, para dizer que elas estão ali. A mesma coisa, imagina que uma pessoa tem um belíssimo par de olhos, aqueles lindos olhos estão vindo. Não são os olhos que estão vindo sozinhos, mas a pessoa que possui aquele lindo par de olhos, tá certo? Ela está cheia de prata. A pessoa não está cheia de prata em si. Ela pode estar cheia de joias que são feitas de prata. Mas eu não digo joias que são feitas de prata. Eu uso uma parte, que é o produto ali, a prata, para representar o todo. Eu sustento minha família com o suor do meu rosto. Aqui eu tenho a causa e a consequência. A causa sou eu trabalhar, consequência sou eu ficar suado. Mas eu estou pegando essa consequência do suor para representar a causa, que é o trabalho. Eu sustento minha família não com o suor, mas eu sustento a minha família com o meu trabalho, com a minha profissão. Li Lígia Fagundes Telles para a aula do Cadu. Você não leu a Lígia Fagundes Telles, você leu o livro de Lígia Fagundes Telles. Eu pego o autor para representar uma obra. Eu ouvi Legião Urbana. Não, você ouviu uma música do Legião Urbana, tá certo? Eu assisti Quentin Tarantino. Você assistiu ao filme do Quentin Tarantino. Tomo leite com Nescau todas as manhãs. Sim, Nescau é muito melhor que Toddy, que isso fique bem claro, gente. Saindo agora da polêmica, eu não tomei Nescau, eu tomei achocolatado em pó. Mas eu pego a marca para representar o produto. Então, comprei Bombril, comprei Gillette. Não, eu comprei uma palha de aço. Eu comprei uma lâmina de barbear. Mas eu uso a marca para representar aquele produto. É uma espécie de metonímio. O Brasil jogou bem nas Olimpíadas. Não foi o Brasil. Foi o time de vôlei, o time de basquete ou a delegação brasileira foi bem. Mas eu pego o país para representar o todo. E eu pego o singular para representar o plural. O homem é o ser racional. Não quer dizer que nós temos um homem racional. Mas eu estou dizendo que a espécie humana é racional. Então, a figura de linguagem denominada como metonímia é a figura de linguagem no qual eu pego a parte para representar o todo. Ou seja, é a clássica a parte pelo todo. Beleza? Para acabar as figuras de palavras, a figura mais fácil, ao mesmo tempo uma das mais sonoras e das mais delicadas, que é a sinestesia. A sinestesia é a junção de dois ou mais sentidos para formar uma expressão, tá certo? Então, sentidos eu penso em audição, olfato, paladar, visão e tato. Os 5 sentidos. Não estou pensando aqui em sexto sentido, tá bom, gente? Eu uso esses sentidos para formar um novo significado. A mesma coisa que você vai falar que você vai comprar um perfume doce na perfumaria. Doce, paladar, perfume, olfato. Não é que o perfume seja doce. Se você for beber o perfume, ele vai ser doce. Mas o olfato dele, o cheiro dele lembra a suavidade do doce. Aqui eu quero pegar um poeminha no Drummond para trabalhar com a sinestesia. A sombra doce. Sombra está ligado a uma sensação de visão doce, paladar. Ou seja, uma sombra doce das maçãs em flor. Ou seja, uma sombra agradável, uma sombra que me deixa relaxar. Gosto de deitar para ver descansar. É uma sombra verde, macia. Como uma sombra pode ser macia? Ou seja, macia eu penso numa coisa que eu pego. Mas eu estou juntando sentidos diferentes para formar uma nova imagem. Tudo bem, gente? Essas aqui são as figuras de palavra. Daqui a alguns segundinhos a gente vem com as figuras de som, beleza? Figuras de som. As figuras de som, elas são muito comuns na poesia, porém não só na poesia. Ditados populares e propagandas utilizam muito das figuras de som. Por quê? Porque elas permitem que a gente decore as mensagens de uma maneira subentendida. Fica ali no nosso subconsciente, fica implícito. Então, as figuras de som, elas são muito utilizadas para os textos poéticos, mas para as propagandas ocorrem bastante, e, sobretudo, nos ditados populares, porque elas tornam as situações mais engraçadas.
As 4 figuras de som mais famosas são a literação e a assonância, que estão ali relacionadas, a onomatopeia e a paronomásia. Tudo bem? Vamos começar com a literação, que é a repetição de consoantes iguais para criar uma sonoridade. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Tá certo? Então, eu tenho a repetição dos R's destacados em amarelo para criar um trocadilho. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então, eu tenho o F aqui, eu poderia pegar, inclusive, o R também. 2 pratos de trigo para 2 tigres tristes. O TR sendo repetido. E por aí vai. Este recurso é muito importante também na poesia. O poema com maior aliteração na língua portuguesa é de um escritor simbolista chamado Cruz e Souza, o poema Violões que Choram. E para criar a sonoridade do violão, ele usou essa seguinte estrofe. Vozes veladas, veludosas, vozes volúpeas dos violões, vozes veladas, vagam os velhos vórtices velozes dos ventos vivas, vãs vulcanizadas. O principal significado dessa estrofe está na repetição do V. Porque quando você lê isso em voz alta, isso aqui é uma coisa importante, a poesia foi feita para ser lida em voz alta. Quando eu leio a poesia em voz baixa, eu perco grande parte do significado, da sonoridade dela. Essa repetição do vozes veladas vai criando na minha caixa cerebral esse que lembra um pouco o som do violão. Então, para reproduzir o som do violão, o escritor, o Cruz de Souza, ele se utilizou aqui do quê? Ele se utilizou, deixa eu voltar aqui, peço desculpas, da repetição da consoante V para criar essa sensação na mente do leitor. Tudo bem? Próxima figura, a assonância. Se a literação é repetição de consoantes, a assonância é repetição de vogais. Amo muito tudo isso. Aqui é importante perceber que em língua portuguesa nós falamos amo. Dificilmente uma pessoa que fala amo. Muito. Tudo isso. A gente fala amo muito tudo isso. Os os no final de palavras, eles viram meio que um uzinho. Então, o McDonald's utiliza essa propaganda. Por quê? Porque fica muito fácil do público consumidor comprar. E, poxa, é um slogan muito bom. Ele fica na mente. Sabe aquela coisa que gruda, que nem chiclete? É a repetição por meio da assonância. Aponte, aponta e não desaponta. Um ditado popular do interior. Também a repetição do A. E a assonância também, como a literação, é utilizada para criar esse significado. Beleza? Ode triunfal é o exemplo aqui básico de onomatopeia, o poema do Fernando Pessoa. Onomatopeia, eu acho que é a figura de linguagem mais fácil que existe, que é a reprodução de um som por meio da escrita. Então, por exemplo, as histórias em quadrinhos estão cheias de onomatopeias. Aqui eu tenho uma onomatopeia para representar a questão da valorização da modernidade desse poema do Fernando Pessoa. A dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo, escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó rodas, ó engrenagens, rrr, eterno, forte espasmo retido dos maquinismos em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora, tudo que eu sinto. Então esse rrr eterno que quer marcar o quê? A sonoridade da máquina é o exemplo de onomatopeia. Para fechar, a figura paronomásia, que é quando eu tenho palavras de sonoridades próximas para criar alguma brincadeira. Aqui eu preferi usar a tirinha do Armandinho. Adoramos cestas e adoramos cestas. Então as cestas como um recipiente que eu levo alguma coisa, a cesta de tirar uma cesta, tirar um cochilinho ali depois do almoço, e a sexta-feira, tá certo? Que está antes do feriado e do fim de semana. Então, eu crio palavras de significados próximos, até mesmo com sonoridades. É muito importante destacar que, normalmente, as figuras de som, elas ocorrem em sintonia, ao mesmo tempo. E aqui eu tenho um poeminha muito legal, que é o A Onda, do Manuel Bandeira. A onda anda, aonde anda a onda?
A onda, ainda, ainda, onda, ainda, onda, onde, aonde? A onda anda. Então, esse poema do Manuel Bandeira, que é muito bonitinho, ele é marcado principalmente pela paronomásia das palavras onda e anda, na qual eu só mudo a primeira vogal, o e a. Além disso, eu tenho a assonância da vogal A, a aliteração do N, poderia pegar do D também, mas o N é principal. Por quê? A onda, normalmente, ela tem um movimento de ida e vinda. Esse N, essa nasal, a onda anda, onde anda a onda indo, ou seja, eu estou marcando esse movimento de inda e vinda da onda. Então ele usa o recurso linguístico para tentar criar na nossa mente a imagem com que a onda existe na natureza. Tudo bem, gente? Espero que tenha sido bom para vocês. Até a próxima videoaula. Beijos na alma. Tchau, tchau.